Olá pessoal, tudo bem? Que o Espírito do Altíssimo abençoe a sua vida. Eu gostaria muito que você, através desta live, que você participasse junto com a gente. Por quê? Porque eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta que eu vou lhe fazer, ela é muito interessante. Por que ela é muito interessante? Porque ela vai mexer com você. E eu vou te fazer essa pergunta agora. Eu não sei se tem como eu colocar na tela do computador a pergunta. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Se você puder compartilhar essa live, eu vou ficar muito feliz. Porque as pessoas vão poder participar junto comigo. E com você também. Olha a pergunta aí. Qual é a pergunta mesmo? Você sabia que o diabo quer você dentro da igreja? Você sabia que o diabo, ele quer você dentro da igreja? Aí você fala assim, como assim, pastor José? Eu queria que você falasse para mim, você sabia sim ou não? O que você me diz acerca dessa pergunta? O diabo, ele quer você dentro da igreja? Eu sou um cristão fervoroso, eu sou um evangélico, eu sou uma pessoa que frequento a igreja. Pois é, você pode pensar que eu estou maluco, que eu estou doido, mas o diabo quer você dentro da igreja. Mas enquanto você fica aí pensando nessa pergunta que eu te fiz, você puder compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, eu vou ficar muito feliz se você participar conosco, tá bom? Enquanto você fica pensando aí, você sabia ou não que o diabo te quer dentro da igreja? Eu frequento a igreja Nacional Restaurando Vidas, a igreja do pastor José. Pois é, o diabo quer você dentro da igreja do pastor José Ferraz. Eu frequento a igreja do fulano de tal. Pois é, o diabo quer você lá naquela igreja. Mas de que forma que o diabo quer você lá? Aí que está o segredo. Enquanto você pensa aí, que eu já vou voltar falando um pouquinho mais e respondendo aqui as perguntas das pessoas, eu vou colocar um clipe para você dar uma refletida, tá bom? Eu volto já já. Compartilhe, por favor. Você sabia que o diabo quer você dentro da igreja? Pensa. Já volto. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar.
Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Então, voltamos, graças a Deus. Se está tendo algum probleminha, pessoal, houve umas falhazinhas aqui, é porque o programa aqui é ao vivo e a gente está se organizando aqui nos estúdios. Então, vai haver algum delayzinho, algum tempo de espera aí, mas vai dar tudo certo, tá bom? E as coisas de Deus é assim mesmo, né? Eu não espero que... Enfim, sempre vai ter alguma coisinha que é para ver se a gente melhora. Deus, ele quer que a gente melhore sempre. Então vamos melhorar, né, pastor Isaac? A gente vai melhorar, né? Vai dar certo. Então, como eu estava falando, pessoal, e deixei a enquete para você, e daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, e eu falava, você sabia que o diabo te quer dentro da igreja? Ou dentro da igreja? Quando eu falei isso, algumas pessoas falaram assim, pô, como é que pode o pastor falar isso? Que o diabo quer a pessoa dentro da igreja? Quer. Mas que forma que o diabo quer você dentro da igreja? O diabo quer as pessoas fora da igreja. Ele não está preocupado com as pessoas fora da igreja, pessoal. Satanás, diabo, ele não está preocupado com as pessoas que estão distantes da igreja. Ele não está preocupado com elas. Ele está preocupado com as pessoas que estão dentro da igreja. Só que as pessoas que estão dentro das igrejas, eu conheço muitas, elas não saem por nada. Elas não saem da igreja, elas vão ficar na igreja. Elas nunca vão dizer, eu vou para o mundo. Não, elas vão ficar dentro da igreja. E essas pessoas que estão dentro da igreja, aí que está o problema. De que forma você está dentro da igreja? De que maneira você está dentro da igreja? Que tipo de cristão você é dentro da igreja? Existem pessoas dentro da igreja que ela está igual Mateus capítulo 25, que fala sobre as 10 virgens,
que havia 5 nécias e 5 prudentes. E essas 5 nécias, elas levaram as lâmpadas junto com as 5 prudentes. Só que elas deixaram de encher as suas lâmpadas e não levaram o azeite sobrando para repor as suas lâmpadas, que podia o noivo demorar. Podia o noivo demorar para a vinda para as bodas. E assim aconteceu. Demorou-se o noivo. E aquelas nécias ficaram desapercebidas, elas adormeceram e elas esqueceram de adquirir mais azeite. Elas não se preocuparam com o azeite, enquanto as prudentes, elas manteram cheias as suas lâmpadas e ainda levaram azeite sobrando. E o interessante disso, pessoal, eu queria que você compartilhasse essa live. Eu sei que tem pessoas que elas não podem nos assistir. Porque se o pastor dela vê ela me assistindo, vão chamar a atenção dela. Então essas pessoas aí que eu estou falando, são esse tipo de pessoas que estão dentro das igrejas e não saem das igrejas porque elas são escravas de uma placa de uma igreja, de uma denominação, e essa é a verdade, e elas não saem por nada. E elas estão dentro da igreja e a maioria estão perdidas. A maioria, elas não oram mais, elas não leem mais a Bíblia, não tem mais vontade de ler a Bíblia, elas não jejuam mais, elas vão nas correntes da igreja. Ela tem a corrente dela firmada, ela tem a corrente dela que ela fez um pacto com Deus naquela corrente, então ela não pode quebrar, mas ela está firmada na corrente, não no Senhor Jesus. Pastor José, o senhor está julgando? Não estou julgando, eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vi pessoas ricas perdidas dentro da igreja. Eu vi pessoas ricas, milionárias, que depositavam dízimos de milhões na igreja, que depositavam dízimos de milhares na igreja, mas estavam perdidas, estavam distantes de Deus. E essas pessoas o diabo não quer tirar da igreja, o diabo quer deixar elas na igreja. O diabo quer que elas permaneçam na igreja e fazendo dar tudo certo para elas. Tudo certo para elas. Para quê? Para que elas não se convertam dentro da igreja. Para que elas não sejam acesas, que elas não sejam braseiros dentro da igreja. Meu amigo, minha amiga, por que o Senhor Jesus falou para o povo que estava assistindo ele acerca da parábola das 10 virgens? Porque havia uma tradição judaica que quando a noiva ela se preparava para o casamento, então ela chamava 10 virgens, ou mais, ou um pouquinho menos, para ser as que iam ajudar ela no preparativo para as núpcias, para o dia do casamento, para a festa do casamento, para o dia em que ela ia se entregar ao noivo. E tinha todo um ritual. E nesse dia o noivo ele ia visitar a noiva. Antes do casamento, ele chegava até a noiva e a noiva levava consigo a sua lamparina. Quando o noivo se aproximava, ela levantava a lamparina, iluminava o seu rosto para que o noivo a conhecesse, para que o noivo visse que era ela, de fato, a noiva. Então precisava daquela lamparina. O fato é que, se você analisar a Bíblia, você vê que houve um grito e por volta da meia-noite o noivo foi em busca da sua noiva. Então foi de noite e ela precisava aparecer para ele e levar então a sua lâmpada para que ele pudesse vê-la. Então o segredo da lâmpada é que ela iluminava o rosto. A prova é que logo em seguida vieram as 5 nécias e bateram na porta e o noivo gritou: nem conheço vocês. E elas: abra-nos a porta, por favor, abra-nos a porta.
nem conheço vocês, apartai-vos de mim, sai fora. Então, ele não sabia quem ela era, porque ela estava no escuro, ela estava sem a lâmpada. E quantas são as pessoas que elas esqueceram desse azeite? E o que é o azeite, pastor José? O Espírito de Deus. O diabo quer que você esteja dentro de uma igreja sem o Espírito de Deus. Dentro de uma igreja, e o que tem de pessoas dentro de uma igreja sem o Espírito de Deus, meu amigo, não está no gibi. Pessoas que estão dentro de uma igreja, mas ela não perdoa. Ela não perdoa, ela não perdoa. Se tiver que matar, ela mata. Ela não perdoa. Ah, a gente não tem que ser besta. Pois é, mas Jesus então foi besta, porque ele disse, se alguém me bater numa face, eu vou dar outra face. Jesus disse, ele ensinou, ele disse, olha, você tem que amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, ou seja, perdoe aqueles que perseguem. Você tem que amar aquele que te odeia, aquele que é teu inimigo, aquele que te traiu, aquele que te enganou, aquele que te feriu. Você tem que perdoar, você tem que amá-lo. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Você frequenta a sua igreja e eu pergunto para você, existe isso na sua igreja? O que mais você vê são pessoas que odeiam dentro da igreja. O que mais que você vê são pessoas que elas têm mágoa dos outros dentro da igreja. É ruim a palavra que eu estou falando, mas é a verdade. Pessoas que não são verdadeiras, pessoas que prometem coisas para Deus e não cumprem. Pessoas que, quando estão sofrendo, elas precisam do pastor. Eu sou prova disso. Eu conheci pessoas que estavam com câncer, me ligaram chorando com câncer, na depressão. Nós oramos, era pastor, a partir de hoje nós vamos cuidar da igreja nacional, o senhor pode contar comigo, eu vou ser a sua ovelha, pastor, conta comigo, eu vou ajudar o senhor a salvar almas. Cadê elas? Nunca, nem para ligar assim, para dizer, obrigado pastor José, Deus usou o senhor, puxa, Deus abençoe o senhor pastor José, Deus guarde o senhor, Deus abençoe o seu ministério, a sua caminhada que é longa e difícil. Não existe isso. As pessoas são poucas, dá para contar nos dedos, pessoal, as pessoas que estão salvas dentro das igrejas. Domingo aqui, 8 horas da manhã, nós pregamos sobre as 10 virgens. O povo que estava aqui saiu impactado da igreja. As pessoas foram absorvidas por esse espírito. E nós falamos para elas que elas precisavam manter as suas lâmpadas acesas. Que elas precisavam, além de manter a lâmpada acesa, elas tinham que estar repondo o azeite todo dia. Todo dia elas tinham que estar repondo o azeite. Como que eu reponho o azeite, pastor José? Fala para mim, pelo amor de Deus. O que é esse azeite? É o Espírito Santo. Como que eu agrado o Espírito Santo? A pergunta é, como que você está? Você é pastor, você é obreiro, você é evangelista, você é iburde. Te deram um cargo na igreja, não foi? Fizeram uma campanha na sua igreja e você está todo entusiasmado nessa campanha. Mas essa campanha que você está fazendo é para quê mesmo? É para salvar almas? É para salvar a sua alma? Ou é para você comprar alguma coisa? Talvez você esteja fazendo a campanha para comprar alguma coisa de Deus. Troca de favores, o Senhor me dá, eu te dou, o Senhor me dá, eu te dou, eu te dou, o Senhor me dá. Jesus disse, mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Quando eu faço algo para Deus sem esperar nada em troca, então é aí que eu recebo de Deus o milagre. Então as igrejas, eu digo isso para você porque eu nunca vi, pessoal, eu sirvo a Jesus desde os meus 19 anos. E eu nunca vi o que eu tenho visto hoje. O tipo de cristão hoje dentro das igrejas. Eu digo para você por causa aqui da igreja. Pessoas que vieram, que a gente ajudou, pastores que nós ajudamos, que nos enganaram, que mentiram, que nos roubaram. Pastores que diziam ser e não eram. Essa é a verdade. Pastores, agora imagina os membros da igreja.
Pastor, o senhor quer chegar aonde? Que nós precisamos avivar a igreja. Mas começa por nós, começa por mim, começa por você. Você nem vem mais na igreja, você nunca mais foi na igreja, talvez você está afastado da igreja, ou esteja dentro da igreja, mas está afastado, não ora mais. Você dorme sem orar, você acorda sem orar, você não lê mais a Bíblia. Aliás, você não tem prazer de ler a Bíblia. Quem é salvo, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o azeite, quem tem aliança feita de fato com Jesus, o alimento dele, o que sacia a fome dele, o que traz alegria para ele, é a palavra de Deus. Ele não consegue ficar longe da palavra de Deus. Ele não consegue ficar um dia sem ler a palavra de Deus. Imagina você que está uma semana sem ler a palavra de Deus, um mês sem ler a palavra de Deus. Você olha a Bíblia, você pega a Bíblia, você não consegue ler. Você olha para a Bíblia e a Bíblia está lá jogada, aberta no Salmo 23, no Salmo 91, em Provérbios. Está aberta numa passagem que você gosta muito, mas você não tem o hábito mais de ler a palavra de Deus. Eu estou falando com você, meu amigo. O Senhor Jesus, Ele está se preparando para nos buscar. E a missão que foi dada ao Espírito Santo, vou dizer para você, não se escandalize, mas ela está sendo pior do que a missão que foi dada ao Senhor Jesus. A missão que foi dada ao Espírito Santo, hoje, na atual conjuntura, na atual situação hoje, está sendo pior do que a missão que foi dada ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus passou aqui em carne e osso, as pessoas viram Ele fazendo milagres, operando maravilhas. O Espírito Santo, Ele está invisível, fazendo o trabalho invisível. E Ele precisa de pessoas nascidas dEle, pessoas que se limpem, que se lavem, que se arrependam dos seus pecados, que recomecem a sua trajetória com Deus, que chegue ao trono do Altíssimo, que consiga a misericórdia de Deus, o perdão de Deus de fato e de verdade, para que o Espírito Santo habite nessa pessoa, e essa pessoa, tendo o Espírito de Deus, então ela tem sede na oração, ela tem fervor na oração, ela se renova a cada dia. Eu já vi pastores falar assim: eu estou cansado de pregar a mesma coisa. Eu já vi pastores falando assim: poxa, eu já estou cansado de estar nessa igreja, eu já estou aqui há 2 anos nessa igreja, estou cansado já, não vejo a hora de sair dessa igreja porque eu estou cansado, já estou aqui há 2 anos. Como é que pode? Se a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu estou aqui em Fortaleza, na Igreja Nacional, há 5 anos, vai fazer 6 anos já. E eu sou o mesmo, lá do início. A palavra se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. A palavra de Deus vai se renovando. Por quê? Porque a busca é constante. Há um fervor na busca. Há um fervor na leitura da Bíblia. Eu não venho para o domingo fazer a reunião sem antes, no sábado, na sexta, eu me preparar buscando de Deus a direção dEle. Na minha casa, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra de Deus, eu busco a direção, falo: Senhor, o que o Senhor quer que o teu povo ouça? Senhor, me dá a direção. Tem gente, pregadores, que porque acha que conhece a palavra de Deus, vai lá e entrega para o povo qualquer coisa. As pessoas estão cansadas. Da mesmice, da mesma coisa, de só cobrança, eles precisam de ensinamentos, eles precisam aprender a praticar a palavra de Deus, que não é fácil, pastor, é difícil demais, porque as pessoas não querem praticar, as pessoas querem que você vá lá, que você faça o pão, que você amasse a massa, que você leve o pão para assar, que você corte o pão e põe na boquinha deles. O povo
quer isso. Os que estão mortos dentro da igreja, eles querem isso, tudo fácil. E se o pastor é mais duro na pregação, eles vão embora. Se o pastor é mais duro, eu não quero esse pastor, eu quero outro pastor, porque o outro pastor é mais legal. Ele me ajudava, ele sabia dos meus erros e ele me ajudava. Ele não te ajudava, ele passava a mão nos teus erros. Ele passava a mão. Então você tem que mudar a igreja de Jesus. Então o diabo quer o povo dentro da igreja, mas um povo apagado, um povo acomodado, um povo que não ora, um povo que não jejua, um povo que não lê a Bíblia, um povo campanheiro, só faz campanha na igreja. Se o pastor der algo para ele na igreja, ele vai. Se o pastor não der, ele não vai. Se o pastor der uma rosa, ele vai por causa da rosa, não por causa de Jesus. Tinha gente que ela andava caminhando a pé, gente, para chegar até a igreja, 10, 15, 20 quilômetros. E ela pedia para Deus um carro. Deus, me dá um carro. Estou falando com você. Deus, me dá um carro. Senhor, me dê um carro, meu Deus, eu vou estar todo dia na igreja. Eu prometo para o Senhor, eu vou ajudar o pastor, vou levar almas para a igreja. Se o pastor precisar para evangelizar, pode contar comigo. Deus deu o carro para ela. Deu o carro para ela. Mas vai o pastor pedir para ela: ei, fulano, só pode passar em tal lugar para pegar uma alma que quer vir para a igreja e não tem condição? Ah, pastor, me perdoa, mas não dá, a gasolina está cara. Pastor, não dá, pastor, é muito longe. Tudo isso Deus vai cobrar. Tudo isso Deus vai cobrar no final. Então é esse tipo de igreja, esse tipo de cristão que o diabo quer dentro da igreja. Esse tipo de pessoas que o diabo quer dentro da igreja. O diabo não quer que você saia fora da igreja, ele quer que você permaneça dentro da igreja, perdido e arrebentando dentro da igreja, arrebentando, testemunhão, arrebentando. Um testemunho de casamento maravilhoso, um casamento glorioso, um casamento, mas no fundo em casa, quebra o pau com a esposa, briga com a esposa, não trata a esposa bem, trata a esposa mal. Ele só lembra dele, só ele é o cara, ela, jogada. E quando ela vai falar, ele nunca ouve, ela está sempre errada e ele está sempre certo, ou então vice-versa. Então, às vezes as pessoas, elas querem estar com Jesus, mas não querem ser de Jesus, não querem andar com Jesus. Para andar com Jesus, senhor, jovem, rapaz, tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Você pode errar, mas você não pode permanecer no erro. Não pode permanecer no erro. Tem que chegar uma hora que você diz: não, peraí, está tudo errado, eu tenho que mudar, eu estou longe, fora da palavra de Deus. Então, volte para a palavra de Deus. E não fique condenando os outros, não fique jogando pedra nos outros. Às vezes eu vejo em certas igrejas, os pastores no altar falando mal de outros pastores. O pastor saiu da igreja, é do diabo. O bispo saiu da igreja, é do diabo. Para de falar, rapaz, amanhã você vai sair, seu besta. Amanhã você vai sair, seu otário, seu bobão. Eu quero ver. Quantos que eu vi que falaram mal de mim, quantos que eu vi, estão tudo fora. Mesma coisa. Você pode estar fora de uma denominação, mas você nunca está fora de Deus se você buscá-lo. Ei, eu não sou pastor, eu estou pastor, mas eu não sou pastor. Não sou pastor. Eu sou filho do Deus vivo, só isso. Eu estou pastoreando. O verdadeiro pastor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verdadeiro pastor, e ele disse que as ovelhas ouvem a voz dele. Eu só sou um servo do pastor, eu só sou servo do verdadeiro pastor, e se eu maltratar as ovelhas desse verdadeiro pastor, ele vai me punir. Só pensar.
Então, por isso que a gente tem dado a nossa vida pelo povo, lutado, não só eu, mas os verdadeiros servos do pastor, que é Jesus. Eles têm dado a vida, a verdadeira vida pelo povo. Tá bom? Pense nisso. Então, a enquete é, você sabia? Você acredita que o diabo, ele quer você dentro da igreja? Dentro da igreja como, pastor José? Sem orar, sem jejuar, sem ganhar almas, sem ser dizimista, sem fazer a vontade de Deus. Ah, mas o dízimo foi abolido, então rasga a Bíblia. Pode rasgar a Bíblia. A Bíblia para você não funciona. Ou você crê na Bíblia toda, ou você não crê em nada. A Bíblia precisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento precisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa do Novo Testamento. É uma junção. São duas alianças. Duas. Você entendeu? Duas alianças. E você precisa ter essas alianças firmadas com você. Tá bom? Deixa eu ler aqui as mensagens. Deixa eu ler aqui. Tem alguma mensagem interessante, pastor? Aí alguém falando alguma coisa? Não? Muito forte. Eu não estou conseguindo ler aqui no meu telefone. Meu telefone acho que travou. Deixa eu ver aqui. Dona Maria José Paula do Vale, né? Compartilhou. Deixa eu ver o que mais. Patrícia Costa, amém. Sara Ticiane, boa noite. Fernanda Sumaia, boa noite. Nádia Kerb, boa noite. Fabiano, pastor Fabiano, boa noite. Pastor José Ferraz, Deus abençoe o senhor, pastor Fabiano. E dona Flávia Lima. Quem mais aqui? Ninguém mais, né? A dona Edilene, muito forte essa palavra, pastor José. Amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, filho? Então, pessoal, eu já vou orar aqui agora. Tô suando muito aqui, não tô não? Tá quente, não é mesmo com o ar-condicionado ligado? Ou é eu que tô com calor demais? O ar-condicionado tá ligado? Mas vai arrebentar, né? Acho que é porque eu tô com o casaco, eu esqueci de tirar o casaco. Deve ser, né? Mas agora vai assim mesmo. Então, fazer o que, né, pastor? Vamos lá, pessoal, vamos fazer a oração? Vamos? Quem aqui você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Então, pessoal, o grande segredo, gente, busque a Deus. Não durma sem orar, sem ler a palavra de Deus. Tenha sede pela palavra de Deus. Vigie a sua fé. Não brinque com a sua fé. Não negocie a sua fé. Não negocie. Por favor, senhor, senhora. Um dia nós vamos estar diante de Deus. Um dia nós vamos estar diante de Deus. E lá nós vamos ver quem é quem de verdade. Isso me alegra. Isso me alegra. Porque um dia eu e você vamos estar diante de Deus. Diante do Altíssimo. E lá a gente vai ver quem somos de verdade. Tá bom? Se Deus teve misericórdia, se Ele não teve misericórdia. Se a gente está sendo verdadeiro ou falso. Lá tudo vai ser esclarecido. E aí vai ser os cabritos para um lado e as ovelhas para o outro. Quem é verdadeiro para um lado e quem é falso para o outro. Não adianta. Ninguém vai escapar. Então, se temos que fazer alguma coisa, senhor, senhora, é agora, é hoje. A coisa está andando para pior a cada dia. A tendência, pessoal, é de piorar. Infelizmente. Infelizmente. A gente tem visto aí hoje, né? Vai se cumprir o que aconteceu na época de Jesus. Vai se cumprir. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Vai se cumprir. Vamos orar? Vamos falar com aquele que pode todas as coisas? Tem o momento da oração? Então vamos nos preparar. Se você puder preparar o seu copo com água, o meu já está aqui preparado, para a gente, após a oração, nós bebermos da mesma e receber saúde, força, ânimo e coragem para a gente vencer. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa mensagem. Santo Espírito, oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, o Senhor que está e é o responsável, meu Deus, por os dias de hoje, para nos preparar para o lugar aonde o Senhor Jesus foi preparar para nós. Então, por favor, meu Deus, nos ajude, nos dê força, Espírito Santo, nos dê vontade, fome, sede pela Tua palavra, para nós andarmos em retidão, que não é fácil, meu Deus, somos tentados todo dia somos tentados a errar, a pecar, a enganar, todo dia, meu Deus, são nos oferecidos coisas, são nos oferecidos, meu Pai, uma bandeja, um prato de lentilha, todo dia, mas o Senhor tem nos dado força, meu Deus. Então, Espírito Santo, renova a Tua igreja, essa pessoa que estava apagada dentro da igreja, essa pessoa, meu Deus, que ela estava como o diabo gosta dentro da igreja, vivendo em ruínas dentro da igreja, no pecado, fora do altar, fora do céu, fora, meu Pai, do reino dos céus. Oh, meu Deus, faz ela acordar, Senhor, que eu possa ter salvo uma alma nessa live, uma pessoa. Se uma pessoa, meu Deus, ela caiu em si, eu te agradeço, eu fico feliz, meu Pai. Oh, meu Senhor, aviva os teus servos, renova dentro deles o teu espírito, abençoa esse pastor, esse homem de Deus que ora comigo agora, abençoa o ministério dele, meu Pai, o povo que tem ouvido ele, faz ele ter amor, sede para salvá-los, para fazer discípulos, meu Pai. Ó Espírito Santo, abençoa a Tua igreja, salva a Tua casa, meu Pai, e aviva a Tua obra. Deus, consagra esse copo com água, e quando nós bebermos desta água, Senhor, que nós venhamos receber da fonte da vida, o Teu Espírito esteja aqui, Senhor, para nos fortalecer, para nos renovar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber da água. Graças a Deus. Eu creio, meu amigo, minha amiga, eu tenho certeza no fundo da minha alma que Deus, Ele me ouviu. E eu louvo a Deus por Ele ter me inspirado para fazer essa live. Você pode, inclusive, ajudar essa obra se você quiser. Você pode fazer um Pix para a igreja, fazendo a sua doação de livre e espontânea vontade. Você que um dia fez um pacto com Deus de ajudar a Igreja Nacional, aqui no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em outro estado, fora do país. Você que gostaria de nos ajudar a continuar ganhando almas. No decorrer dessa semana, eu vou gravar alguns testemunhos aqui da igreja. E eu vou colocar aqui na página para que você possa acompanhar o que está acontecendo através do trabalho da Igreja Nacional e o trabalho do Espírito Santo na igreja. O que o Espírito Santo tem feito, o que o Espírito Santo tem podido fazer na vida das pessoas, porque é Ele que faz. Eu sou só servo do grande pastor. Há um pastor aqui na Igreja Nacional que é o maior de todos os pastores. Ele não é o bispo, ele é o pastor dos pastores. E as ovelhas ouvem a voz desse pastor. E eu, como ovelha e servo desse pastor, eu ouço a voz dele e estou seguindo ele. Então, siga esse pastor. Qual o nome dele? Você quer saber mesmo? Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o único e verdadeiro pastor. Eu só sou o servo do pastor. Eu sou o servo do pastor, que é Jesus. Tá bom? Se você puder ajudar, tá aí a conta da igreja. Ó. Faça a sua contribuição para a Igreja Nacional Estrelando Vidas e seja um patrocinador desta obra. Aí no PagSeguro você pode fazer um Pix, né? Que é o e-mail, né? inrvce@gmail.com é o Pix para o PagSeguro. E na conta da igreja, na Caixa Econômica Federal, tem o Pix, que é o CNPJ da igreja, que é 24 483 962 1000 invertido 07. Você pode fazer um Pix agora, se você quiser, claro, de livre e espontânea vontade, e você vai ajudar a obra de Deus, tá bom? Ah, eu não pude ir na igreja, pastor, tanto tempo que eu não consigo ir na igreja. Uma senhora falou para mim, pastor, eu nem fui mais na igreja faz, acho que 4 meses que ela não vinha na igreja. Eu falei, pois é, 4 meses que a igreja está sofrendo por causa da senhora. Porque a senhora era dizimista e a senhora não veio. Mas a senhora podia ter mandado o seu dízimo, não podia? E ela, é mesmo, né, pastor? Eu falei, pois é, senhora, a senhora não mandou porque a senhora não quis. Não é verdade? Porque a senhora não quis. Porque eu duvido que o Espírito Santo não falou com a senhora. Falou. Então, Deus ele fala, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço forte, desculpa alguma coisa. E vamos em frente. Que eu tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer. Não esqueça, pessoal. Mantenha a lâmpada acesa. Senão vai chegar aquele dia e você vai dizer, Senhor, abra a porta, Senhor, lembra de mim, eu ia na igreja, eu fiz campanha, eu fiz sacrifício, eu dei meu tudo, eu dei oferta, eu fui obreiro, eu fui pastor. Ele vai dizer, quem é você? Eu não estou te enxergando não. Apartai-vos de mim, nem te conheço. Não tem lâmpada para acender, ele não vai te ver. A lâmpada está apagada, faltou azeite, você está sem o azeite. Quem é o azeite? O Espírito Santo. Tá bom, igreja? Acorda. Deus abençoe a todos, um abraço e até mais. Sei que estás aqui, Senhor.